Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi Pri, tudo bom? Oi pessoal, meu nome é Bruna Guzmão, eu sou de Maringá, no Paraná. Atualmente eu moro em Truckee, na Califórnia, e eu fiz um intercâmbio high school em 98, 99, numa cidade pequenininha aqui na Califórnia, e hoje eu voltei para fazer um mestrado. Aqui onde eu moro hoje, nas montanhas, vocês podem ver, tem bastante árvore. A gente mora em Sierra Nevada, a gente mora Truckee é do lado de Lake Tahoe, e aqui a gente mora num parque nacional florestal de Tahoe. Então a gente mora literalmente com os ursos. Faz 2 anos e meio que eu tô morando aqui, eu já vi umas 4 vezes andando. Inclusive ontem eu fui colocar o lixo pra fora às 7 da manhã em casa, porque a gente não pode colocar num dia antes, porque senão o urso vem, quebra tudo e faz uma bagunça no lixo. Então eu fui colocar às 7 da manhã, e aí na hora que eu abri a garagem eu dei de cara com um cerdo, e eu fiquei assim, E aí o cerdo olhou pra mim, eu olhei pra ele, a gente congelou assim, aí o cerdo fugiu. Então é bem comum aqui ver esquilo, cerdo, coiote. Já vi coiote, quando eu vi coiote eu fiquei apavorada, eu tava correndo na trilha e eu achei que era um lobo, né? Depois me falaram, não Bruno, é coiote, e coiote não ataca, fica tranquilo, só pega cachorro pequenininho ou gato. Mas enfim, a história que eu vou contar pra vocês, ela tem muita coisa, não diria assédio sexual, mas eu diria assim, eu fui molestada sexualmente nessa história dessa minha jornada do meu intercâmbio. Teve preconceito, xenofobia, teve um final feliz, graças a Deus, apesar de tudo. Tudo começou em 96, eu tava na escola. A minha família, meu pai e minha mãe, eles são de família de origem bem humilde. Meu pai, ele era do sítio, no interior do Paraná, e ele passou no vestibular numa universidade pública lá no Rio de Janeiro. Ele se mudou pro Rio de Janeiro, conheceu minha mãe lá, minha mãe também muito humilde, e eles voltaram pro Paraná depois que meu pai se formou, e meu pai virou médico, tudo, trabalhou como médico, e minha mãe como professora de educação física. Então, quando eu cresci já numa família de classe média. E eu estudava numa escola particular em Maringá, era considerada a melhor escola particular de Maringá. E eu vi um banner fazendo propaganda, quer estudar fora, quer morar um ano em outro país, na casa de uma família. E eu com 16 anos, aquela fase bem revoltos assim da vida, foi quando eu descobri que o casamento do meu pai e da mãe não era perfeito. Eu vi aquilo e falei, é isso, eu tô vazando daqui. E essa organização que eu fui se chamava AFS, ainda existe. O AFS é a organização mais antiga de intercâmbio no mundo. Na verdade, o AFS é uma ONG e a AFS significa American Field Service. O que eu acho bem legal do AFS é que o lema deles é promover a paz através do intercâmbio cultural. Eles acreditam que através de você conhecendo a cultura de um outro país, você vai quebrar tabus e você vai conhecer melhor a outra cultura e assim promover a paz. Começou na Primeira Guerra Mundial. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história do AFS, que é uma história linda, tem um vídeo no YouTube falando sobre a história do AFS, pode também dar um Google que vocês vão encontrar. Hoje eu sou voluntária do AFS, inclusive. Hoje eu trabalho como conselheira do AFS. Então, só para vocês terem uma ideia, agora em agosto nós vamos receber um intercambista italiano, 17 anos, ele vai ficar na casa de uma família americana. Eu vou ser a conselheira, então eu vou fazer a ponte entre a família e o intercambista, até para ajudar ele a se acostumar melhor com a cultura e com a família e tal. Então é muito interessante o AFS. Eu sou apaixonada pela filosofia de intercâmbio do AFS. Então eu fui, me inscrevi, e aí eu descobri que eu tinha que passar por vários testes, principalmente testes psicológicos, para saber se eu estaria apta a enfrentar, ficar um ano fora, ainda mais a gente sendo adolescente. Isso eu achei bem interessante, eu vi que eles levam muito a sério esse intercâmbio. Uma das coisas que você tinha que preencher, conforme você ia sendo aceito, ia passando de fases, era um formulário com restrições com relação à família. Você toparia ficar na casa de uma família que tem animais de estimação? Você toparia ficar na casa de uma família que tem uma religião diferente? Você toparia ficar na casa de uma família
família que tem cor de pele diferente, tudo que vocês imaginarem tinha. Eu coloquei ok em tudo, eu só coloquei que eu não aceitaria ficar na casa de uma família que fuma, até mesmo porque eu tenho alergia e eu não suporto cigarro. O resto eu coloquei que eu toparia qualquer coisa. Então isso foi bem interessante. E outra coisa que eu quis fazer, eu quis também hospedar uma intercambista na minha casa, um ano antes de eu ir embora, justamente para eu ter a experiência contrária, sendo uma família, uma host family, como seria para a família os desafios e as coisas que mais irritariam a família. Eu recebi essa intercambista, não vou falar que é a nacionalidade dela, até para não criar preconceitos e a gente não criar também rótulos, porque infelizmente a gente acaba criando rótulos. E foi o que aconteceu, assim, ela veio, foi horrível a experiência, ela era extremamente porca, a gente abria a porta do quarto dela, exalava um fedor de leite azedo com mistura de cigarro, que ela fumava muito, era horrível. Ela não respeitava a família, assim, a minha família no Brasil, uma família assim, todo domingo a gente almoçava junto, sentava todo mundo junto, e ela assim, não esperava, o almoço tava pronto, ela lá pegava, comia, terminava de comer, ela saía da mesa, então não tinha aquele momento família. A gente fazia um café, por exemplo, uma jarra de café, ela tomava a jarra inteira, ela tomava muito café, ela tomava a jarra inteira e não pensava assim, poxa, tem a família pra tomar o café. Então isso tudo, eu pensei, meu Deus do céu, né, aí eu fiquei assim, o povo desse lugar é tudo desse jeito. Infelizmente eu criei esse preconceito. E foi aí também, através dos treinamentos que a gente fez pelo FS, que eu percebi que a gente, quando faz o intercâmbio, a gente carrega a bandeira do nosso país. Infelizmente, ou felizmente, as pessoas acabam pensando, dependendo da sua ação, o que você faz, as pessoas acham assim, brasileiro é assim. E então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa que eu percebi também e que eu tive em mente é que, quando eu for para um país, eu tenho que me adaptar às regras da família. Eu tenho que me adaptar às regras do país e não o país inteiro se adaptar a mim. Enfim, então isso foram duas coisas que foram muito boas que eu tirei dessa experiência recebendo essa intercambista. Faltando um mês para eu viajar para cá, para os Estados Unidos, eu tive o treinamento final, que foi em Curitiba. Para ir nesse treinamento, eu fui de ônibus. Eu já tinha viajado várias vezes de ônibus com a minha mãe pro Rio de Janeiro, tranquilo. Porém, era a primeira vez que eu tava viajando de ônibus sozinha. E eu fui para esse treinamento tranquila. Quando eu tava indo para esse treinamento, eu entrei no ônibus e sentei na janela. Do meu lado tinha um senhorzinho, assim, devia ter, assim, parecia meu, assim, o jeitinho do meu avô até, assim, um senhorzinho bem fofo. Tô dormindo de madrugada, tudo escuro, não dava pra enxergar nada. E de repente eu sinto alguma coisa, alguém com a mão nas minhas partes íntimas. E eu tava assim, dormindo, e eu não sabia se aquilo era um sonho, se era realidade. Eu fiquei assim, demorou alguns segundos pra eu acordar e perceber que aquilo não era um pesadelo, que era real. Porém, aqueles segundos parece que foi uma eternidade. Quando eu acordei, eu dei por mim do que realmente estava acontecendo, que era aquele senhor colocando a mão nas minhas partes íntimas, eu apavorei. E o engraçado é que eu sempre falava assim, se algum menino se meter a besta comigo, vier querer passar a mão em mim, ou querer falar besteira pra mim, eu meto a porrada. Eu sempre falei isso. Porém, quando aconteceu aquilo comigo, eu congelei. Eu não conseguia me mexer. Foi assim, eu não consigo descrever. Foi horrível. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Disparado. Foi horrível. E eu fiquei tentando pensar o que fazer. Uma das únicas coisas que eu consegui pensar em fazer foi empurrar a mão dele quando eu acordei e dei por mim. Eu empurrava a mão dele, mas ele vinha de novo. Aí eu empurrava e ele vinha de novo. E foi esse tempo, assim, por mais ou menos 45 minutos, enquanto eu ficava empurrando a mão e ele vinha com a mão de novo, me apalpando, eu pensando o que fazer pra sair dali. Eu tenho 1,5 m, e hoje eu tenho 40 anos, imagina eu com 16. Eu era muito minúscula. Por mais que ele era um idoso, eu fiquei com medo. E eu tava na janela pra eu sair, e tava tudo escuro, preto. Então qualquer coisa que ele fizesse comigo ali, as pessoas não iam ver. Então eu pensei, pra ele tá tendo esse abuso, se eu tentar levantar pra passar por ele, pra sair, que eu teria que passar por ele, pode ser que ele me segure e me ameace, e eu fiquei com muito medo disso, ou pode ser que ele tenha uma faca ou uma arma, alguma coisa, então eu fiquei com muito medo, fiquei apavorada. Então eu só ficava empurrando a mão dele e ele vindo com a mão de volta. Finalmente o ônibus parou, e o ônibus parou pra lanche de madrugada. Foi quando acenderam todas as luzes do ônibus e todo mundo levantou. Então eu pensei, Bruna, é agora ou nunca. Nesse momento eu levantei, fui falar com o motorista. Quando eu fui falar com o motorista falou assim, infelizmente eu não posso fazer nada agora. A gente passou por um posto policial, se você tivesse me avisado antes eu poderia ter parado no posto policial, mas agora eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é mudar você de lugar. Então ele pediu pra um rapaz que estava sentado ao lado de uma moça trocar comigo. E foi o que aconteceu. Foi assim, a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Até hoje, isso aconteceu em 98, nós estamos em 2021, até hoje, se eu vou viajar de avião ou ônibus, eu sempre sento no corredor, porque se a pessoa tentar fazer alguma coisa comigo é mais fácil
fácil de eu escapar. Além disso, se sentar um homem do meu lado, eu também me apavoro. Eu pego a minha mochila, eu sempre viajo com a mochila, eu coloco em cima de mim, em cima da minha virilha mesmo, e eu viajo o tempo inteiro abraçado com ela, justamente para evitar que a pessoa coloque a mão ali. Então criou um trauma, assim, pro resto da vida. Nesse treinamento também foi tratado a questão de abuso sexual. Se você ficar, muito raro disso acontecer, até mesmo porque para isso que a gente também tem uma equipe de voluntários, como eu, por exemplo, hoje sou voluntária, mas se isso acontecer de você estar na casa de uma host family e acontecer de ter um assédio sexual, o que você fazer? Foi muito complicado pra mim, porque eu tinha acabado de sofrer um assédio, foi muito difícil, mas eu não desisti, eu pensei, vou mesmo assim. Chegando nessa cidade, era uma cidade de 12 mil habitantes, uma cidade pequena, nada contra a cidade pequena, eu fui criada em cidade pequena, adoro, porém, a minha família, a minha host family era totalmente o oposto da minha família do Brasil. Totalmente oposto. Minha família do Brasil, super saudável, a gente não tomava refrigerante em casa, a alimentação era uma coisa bem regrada em casa, super moderna, nós somos católicos, porém a gente não vai todos os domingos na igreja. Na verdade, meus pais faz anos que eles não vão à igreja. Bem diferente, bem moderno, eles falavam assim, ó, a gente tá criando você pra ser uma pessoa independente, pra não precisar depender de homem. Se você quiser casar, um dia você casa, se você não quiser, você não casa. Se você quiser ter filho, você tem. Se não quiser, não tem. Super moderno. Essa família que eu fui morar era a host mom, o host dad, tinha a host sister, que é da minha idade, e o host brother, 2 anos mais novo. O AFS, ele sugere que você chame os pais, os hosts de pai e mãe, e irmã e irmão, porém não é obrigatório. Eu achei ok, vou chamar eles de pai e mãe. Chamei eles de pai e mãe. Eu estudei 4 anos de inglês, porém eu estudava numa metodologia que era muito assim, gramática, muito inglês normativo, muito engessado. Chegando aqui, ninguém fala assim, nós iremos ao shopping hoje. A galera fala, a gente vai no shopping hoje. Então foi mais ou menos isso que pegou pra mim. Eu sabia como escrever o certo. As pessoas não falam, na verdade, do jeito que a gente escreve. Então eu tive muita dificuldade também com o inglês no início. Eu dividi o quarto com a minha host sister da minha idade. Ela era extremamente porca, isso me chocou muito. Um alerta, não quero generalizar, porém eu percebi, a minha percepção, e eu já vi também algumas pessoas que falaram aqui no canal da Pri, que os americanos, eles não são tão higiênicos quanto os brasileiros. Na verdade, a maioria das nacionalidades não é tão higiênica quanto o brasileiro. Então você vai ver coisas assim, gente mais porca, que vai te chocar mais do que no Brasil. Mas não quer dizer que todos os americanos são assim, mesmo porque hoje eu namoro um americano e eu não namoraria ele se ele fosse igual a minha host sister. Mas eu vejo com muito mais frequência que pessoas bem mais porcas, bem mais relaxadas que no Brasil. Essa minha host sister, por exemplo, a gente dividiu o quarto, ela tinha várias canecas sujas de café de semanas jogada pelo chão do quarto, calcinha suja, era assim um chiqueiro o quarto. Gente, eu não sou assim a pessoa que tem toque, eu não sou a pessoa super higiênica, eu sou uma pessoa normal, mas era muito feio mesmo. E eu fiquei pensando assim, gente, as amigas dela vão vir aqui, vão olhar essa nojeira e vão pensar assim, meu Deus, brasileiro é tudo porco. Então o que eu fazia? Eu limpava só a minha parte, era muito engraçado, porque era assim, a minha parte do quarto era limpinha e a parte do quarto era zoneada, a parte do quarto dela. Era muito engraçado. Então, foi assim, isso me atrapalhou muito no início, ela era muito porca, a gente ia pra escola juntos, ela dirigia, porque aqui nos Estados Unidos você pode dirigir com 16 anos, ela dirigia. O carro dela era assim, era uma nojeira, cheio de resto de papel, de drive-thru, sabe? Que é a galera que come muito no carro. Então, o carro dela era uma nojeira. Pra vocês terem uma ideia, em 1 ano que eu fiquei aqui, o carro dela só foi lavado uma vez porque eu lavei. Porque ela foi pra uma viagem no Canadá, depois que acho que eu tava aqui uns 4 ou 5 meses, aí eu pedi pra minha host mom, falei, eu posso lavar o carro da sister, né? E aí a host mom falou, ah, tudo bem. Eu fui lavar e sem brincadeira, gente, eu encontrei 16 canecas de café no carro da menina. 16. Fora roupa, fora lixo. Nossa, foi uma coisa absurda. Então isso complicou bastante pra mim. Além disso, o fato de que a família comia muito junk food, eles só comiam junk food, só comiam porcaria. Isso também foi complicado. Eu engordei 10 quilos e eu sou baixinha. Imagina, engordei 10 quilos. Minha família brasileira, quando eu voltei, eles quase caíram duro no chão. Mas perdi tudo rapidinho depois quando eu voltei no Brasil. Porém, como eu era adolescente e eu dependia deles pra comer, porque quando você faz esse intercâmbio de high school, a família hóspede, eles têm que te dar café da manhã, almoço, janta. E assim, quando a gente ia viajar junto, tudo, eu tinha que comer o que eles me ofereciam. Então foi bem complicado. Uma coisa que eu esqueci de falar, valores. Na época meu pai pagou $6 mil, o dólar tava 1 por 1, então não foi tão caro. E isso incluía passagem aérea, 1 ano ficar na casa de uma família americana, seguro de saúde, os treinamentos, que a gente teve treinamentos, a gente tinha treinamentos antes, durante e logo depois que a gente terminou o intercâmbio. Então não era caro. Hoje tá na faixa de $10 mil, $10.500. Como o dólar tá muito caro, eu acho que é caro.
porém existem bolsas também, vocês podem se informar melhor, e existe também menos tempo, existe dependendo do país que você for, tem 3 meses ou 6 meses, aí fica um pouco mais barato. Então no início foi muito difícil me acostumar com a alimentação, com a porquice da minha host sister. Os 2 primeiros meses eu só chorava, lembrando que naquela época que eu fiz intercâmbio, não tinha internet igual hoje, tava começando a internet, era internet de escada, então a gente só mandava e-mail porque era muito lento, então a gente só mandava e-mail, não tinha como se falar por áudio nem nada, tava começando o ICQ, mas nem todo mundo tinha também, eram poucas pessoas que tinham. Eu acho que isso foi bom pra mim. Como eu tinha pouco contato com a minha família do Brasil, os meus amigos do Brasil, eu fui forçada a me adaptar mais aqui. Hoje, trabalhando como voluntária do AFS, eu vejo que muitos intercambistas adolescentes, eles vêm pra cá, ou eles vão pra um outro país, e como no início é difícil você se adaptar, tem a fase de transição, eles ficam muito na internet, aí fica assim, o dia inteiro na internet conversando com a família ou com os amigos, e eles perdem de aproveitar o tempo de se acostumar e de interagir com as pessoas do país que eles estão fazendo o intercâmbio, e isso atrapalha muito. Então eu acho que naquela época eu tive bastante sorte com isso. Enfim, depois de 2 meses as coisas começaram a melhorar. Em outubro, o avô da família, que era milionário, ele era dono de uma rede de pizzas, ele faleceu. E nós tínhamos que nos mudar para casa dele para cuidar da esposa dele, que também estava bem debilitada. Isso para mim foi glória! Porque a casa era enorme, eu tive um quarto só pra mim, e aí eu não precisava mais me preocupar com a limpeza da minha host sister. Então foi bem tranquilo. Nesse momento, eu já estava participando de grupo de jovens. Outra dica que eu dou é participem de bastante grupos, bastante coisa que vai te inserir em grupos. Eu participei de grupos de jovens que se chamava Young Life, ainda existe, e é legal que é um grupo cristão, mas é assim, qualquer religião cristã, e não é tão bitolado. Então isso foi muito legal, eu fiz muita amizade, a gente fazia muito acampamento, muito encontro, muito passeio, isso me ajudou muito pelo Young Life, fiz muitos amigos, eu fiz amizade até hoje, amigos que eu tenho até hoje. Também joguei futebol pro time da escola, e foi onde eu conheci minha melhor amiga, que é minha melhor amiga até hoje, que me apresentou o cara que eu tô namorando hoje, pra vocês terem ideia. Então isso tudo me ajudou bastante, participar de bastante grupos. E aí eu já tava começando a me adaptar bem, comecei a namorar um americano, porque a gente fica, não adianta, quando você vai morar fora, você fica carente. E aí eu comecei a namorar um americano, perdi a virgindade com ele, só que essa história vamos deixar pro Tinderela, porque tem muita história pra contar com relação a date americano, com relação a namorar americano, e aí fica pra o Tinderela. Eu vou fazer um outro vídeo pro Tinderela pra vocês, contando essa história e a história do meu atual namorado. Enfim, comecei a namorar esse cara, tava começando a me adaptar, só que assim, um erro que acontece muito quando as pessoas recebem intercambista, muitas vezes as famílias que têm filho adolescente, eles ficam achando que, eu vou receber uma adolescente da idade do meu filho ou da minha filha pra virar melhor amigo. Nem sempre isso acontece, e na verdade, na maioria das vezes, isso não acontece. Então tem que tomar muito cuidado, e foi o que não aconteceu comigo. Eu e a minha host sister, a gente era totalmente o oposto. Eu digo assim, ela tinha 17 anos, mas ela tinha a cabeça de uma pessoa de 50 e poucos anos. Ela não era de sair, ela não gostava, não tinha muitos amigos. Como eu falei, ela não era muito higiênica, só comia junk food. Nada contra quem come junk food, mas era muito diferente de mim. Outra coisa, ela era extremamente religiosa, também nada contra, mas assim, era tão diferente de mim, e era tão assim, pra vocês terem uma ideia, ela casou e ela foi beijar o marido dela, o atual marido dela, no dia do noivado. Então, pra vocês terem ideia de como que ela era tão certinha. Então, eu comecei a ter mais amizade, isso gerou ciúmes por parte dela. E como eu era bem mais organizada, o pai da família sempre falava: a Bruna, olha, sempre faz isso, você não fez ainda, bababá. E aí, isso gerou bastante ciúmes da parte dela. Isso foi um pouco complicado. Outra coisa que pra mim foi um pouco complicado foi a questão do preconceito. Existiam pessoas que vinham fazer perguntas imbecis pra mim, como por exemplo, o que você faz no Brasil? Você corre atrás de macaco? Sabe, umas coisas assim. Ou gente que genuinamente não tinha noção nenhuma de, sabe, perguntava assim, vocês têm geladeira no Brasil? E o meu host father, ele fazia várias piadas assim. Eu digo que a minha família hospedeira, eles eram assim, bem o estereótipo da família americana de cidade pequena, assim, bem família Simpsons. E ele fazia piadas, assim, sempre colocando o brasileiro como se fosse idiota, como se fosse burro, como se fosse a escória, falando que brasileiro e mexicano era a mesma coisa. Isso me incomodava um pouco, porém eu tinha 16 anos,
anos e a gente não tinha o senso crítico, eu pelo menos não tinha o senso crítico que eu tenho hoje. Então me incomodava, mas eu deixava quieto, até mesmo porque eu pensava, eu estou na casa da família deles, eu tenho que me adaptar. Isso me fez aprender a engolir muito sapo e aprender a pesar o que vale a pena você brigar e o que é melhor você deixar quieto. Isso foi muito bom também pra mim, eu acho que eu aprendi a ser mais tolerante. No final, as coisas começaram a melhorar. Como eu fui muito tolerante, eu ia pra igreja todo domingo com a família evangélica, porque eu queria, não era obrigatório, mas eu queria, porque eu queria me adaptar ao ambiente deles. Isso a gente criou um vínculo super legal. A gente criou um vínculo tão forte, que até hoje eu chamo eles de pai e mãe. Até hoje, a gente tem muito contato até hoje. Então, apesar de eu ter passado por muita coisa, o resultado foi muito produtivo. E no final, eu já nem queria voltar mais pro Brasil. Mas acabei voltando pro Brasil em julho de 99. A gente continuou mantendo contato. 2001 eu voltei pra visitar eles. 2003 eu voltei pra visitar eles. 2007 eu voltei pra verificar mestrado. Eu tava querendo fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. E eles me levaram em algumas universidades. Porém, quando eu voltei pro Brasil, eu tava já ficando com carinho. Ele me pediu em namoro. Eu tava muito apaixonada. Acabei ficando. No final, eu acabei casando com esse cara. A gente ficou casado 7 anos. Não deu certo. E quando eu me separei, em 2016, eu sempre falei que eu ia voltar pros Estados Unidos pra fazer um mestrado. E sempre desistia. Então, a hora é agora. Nesse meio tempo, gente, o que aconteceu com esse meu intercâmbio? Depois que eu voltei em 99, eu percebi que meu inglês eu tava esquecendo. Então eu comecei a dar aula de inglês numa escola bem pequenininha, só pra não perder o inglês. Esse barulho é esquilo, como eu falei, a gente tem bastante bichinho aqui, né? Onde eu moro, que a gente mora no meio da floresta. E aí eu comecei a dar aula de inglês e eu descobri que eu me apaixonei por isso, me apaixonei por lecionar inglês. Então eu fiz isso da minha carreira, fui crescendo, fui dar aula em multinacionais, comecei a ganhar muito dinheiro com isso. Depois eu virei guia de turismo internacional, fiz curso de turismo, trazia grupos sempre para Nova York. Tudo isso, oportunidade que o inglês e que essa experiência que me deu de tolerância, de conhecer novas culturas, me abriu muitas portas. Trabalhei também como voluntária na Copa do Mundo, trabalhei no centro de mídia, então eu tava ali de frente com os maiores jornalistas do mundo, de frente com os jogadores. Trabalhei também nas Olimpíadas em Brasília também, no estádio de Brasília. Tudo isso, se eu não tivesse feito esse intercâmbio, eu não teria vivido, eu tenho certeza, tudo isso que eu vivi. Enfim, 2016 falei, vou voltar. E aí eu voltei exatamente 20 anos depois do meu primeiro intercâmbio, eu voltei em 2018. Voltei pra fazer o mestrado e foi aí que a minha melhor amiga, a Alison, inclusive a minha host family que me ajudou a escolher essa universidade, aonde eu tô estudando. A minha melhor amiga, que eu conhecia desde aquela época, de 98, 99, ela me apresentou o meu atual namorado. Quando eu voltei pra cá, de início eu fui morar com a minha host family, que aí nesse caso só tava o pai e a mãe, porque a host sister já tá casada com filhos e o host brother também casado com filhos. E aí eu fiquei morando com eles no início. Eles falaram assim, você não precisa pagar nada, vem morar com a gente e tal. E eu tava morando com eles, porém hoje eu sou outra Bruna. Então foi muito difícil algumas coisas. O meu pai americano continuou com as piadas preconceituosas. Por exemplo, uma vez eu fui abrir uma caixa de snacks pro cachorro e tem o lugar certo de abrir, mas eu não tava achando o lugar certo de abrir. E eu falei, nossa, cadê o lugar certo de abrir? E ele falou assim, nossa, qualquer um sabe, menos brasileiro. Pra variar, né, brasileiro. Depois, um outro dia, a gente tava assistindo alguma coisa na televisão de uma pessoa do Brasil e eu fui falar que essa pessoa é uma pessoa, eu usei uma palavra, tipo assim, chamando a pessoa de burra, né? Falei, esse cara é um burro e tal. Ele falou assim, Bruna, a gente não usa mais essa palavra aqui nos Estados Unidos. Aí eu olhei e falei, não? Ele falou assim, não, a gente fala que é brasileiro. E começou a rir. Então, tudo ele fazia piadas humilhando o brasileiro, denegrindo o brasileiro e ele achava isso engraçado. Igual assim, no Brasil tem gente que faz piada com relação à mulher ou piada com relação aos negros, sabe? Coisa assim. Porém, hoje eu não tolero mais. Então, pra mim, isso foi muito... me pesou demais e doeu demais em mim. Então eu resolvi depois de 2 meses me mudar. Não falei nada, eu pensei em falar com ele, porém eu acho que não ia mudar. Eu tenho certeza que não ia mudar, ele já tá numa certa idade agora. Eu acho que só ia piorar a nossa relação. E eu sei que ele me ama, ele faz de tudo por mim. Pra vocês terem uma ideia, eu tive um problema no meu carro aqui nos Estados Unidos. Deu um problema assim que ficou super caro pra arrumar. Ele me emprestou $500. Depois eu paguei ele de volta e ele falou assim, ó, a hora que você precisar de dinheiro, você precisa de dinheiro pra pagar a faculdade, me fala que eu te empresto, precisar de $1.000. Depois eu não precisei mais, graças a Deus, mas assim, ele sempre se mostrou muito disposto a me ajudar. E eu sei que eu posso contar com ele. Porém, isso pra mim não dava. Então eu dei uma desculpa e me mudei e fui morar perto da universidade. Esse é o relacionamento que eu tenho hoje com a minha host family. Apesar da gente ser extremamente diferente, eu aprendi muito com eles e eu tenho certeza que eles aprenderam muito comigo também. Eu admiro muitas coisas neles e eu sei que eles admiram muitas coisas em mim. O que eu tirei de tudo isso? Eu tirei de que não existe
país melhor ou pior. Hoje eu sinto falta de muitas coisas no Brasil, assim como eu gosto de muitas coisas aqui. Eu acho que existem coisas que são melhores pra mim, que talvez não sejam melhor pro outro. Cada um com o seu jeito. Vou deixar aqui pra Pri passar pra vocês as minhas mídias sociais. Eu tenho um canal no YouTube com dicas de inglês. É um canal, a maioria dos vídeos é bilíngue. Isso é legal pra quem quer aprender o inglês ou quer praticar o inglês. Com dicas, curiosidades sobre aqui a Califórnia, com curiosidades sobre viver nos Estados Unidos e Brasil, também com pronúncia, gramática, gírias. Tudo isso se chama Bruna in California. É o nome do meu canal no YouTube. Também podem me seguir no Instagram. Meu Instagram é Bruna Guzmão, Brasil USA, que lá eu posto várias fotos assim lindíssimas daqui da onde eu moro. Graças a Deus eu fui abençoada por esse lugar onde eu moro hoje. Porém, tive que ralar muito. Hoje eu faço um mestrado, tô terminando o mestrado em formação de professores de língua estrangeira para lecionar estrangeiros. Vou aplicar para o OPT, que é um outro tipo de visto. Talvez eu fique aqui, talvez não. Vamos ver. Vamos ver aonde a vida me leva. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que a minha experiência possa ter ajudado vocês. E como eu digo sempre no meu canal, quando eu termino um vídeo, see you later, alligator! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!